Um milionário fez uma aposta em voz alta, durante um jantar de gala lotado, de que limparia o chão com a língua se a diarista do hotel cantasse uma ópera de verdade. A sala inteira caiu na risada. Só que Raquel não era quem eles pensavam que era. "Sai daí!" Túlio esbarrou no balde e virou o rosto na direção de Raquel com os olhos arregalados. "Você não vê que aqui tem gente?" Alguns convidados pararam de conversar, taças ainda suspensas no meio do ar. Raquel deu um passo para trás, segurou o cabo do esfregão com as duas mãos e baixou a cabeça. "Peço desculpa, moço." "Desculpa?" Ele olhou de lado, como se precisasse de uma testemunha. "A senhora derramou água no meu sapato." Rodrigo, ao lado, soltou uma risada seca. "Túlio, deixa pra lá, é só a diarista." "Pois é." Túlio cruzou os braços. "E é exatamente por isso que eu quero saber uma coisa." Ele se virou de novo para Raquel, devagar, com aquele sorriso de quem tem certeza que vai ganhar. "A senhora já ouviu falar de ópera?" Raquel não respondeu. O maxilar travado. "Não, imagino, claro que não." Outras risadas. Um garçom perto dali baixou o olhar para o chão. Uma mulher na mesa do fundo fingiu que estava olhando o celular. "Rodrigo, aposta comigo." Túlio falou alto para a sala inteira ouvir. "Se essa moça aqui cantar uma ópera de verdade, agora eu me ajoelho e limpo este chão com a língua." A sala explodiu. Risadas de todos os lados. Alguém bateu na mesa. 2 homens de paletó se inclinaram para a frente como se fosse um espetáculo. Raquel continuou parada no mesmo lugar, as mãos firmes no cabo do esfregão, o rosto sem nenhuma expressão. "Podem rir, pessoal. Podem rir à vontade." Túlio abriu os braços como um apresentador de televisão. "Não tem nenhum risco aqui." Túlio pegou o balde de Raquel pela alça e jogou para o lado do corredor. "Vai pegar outro pano. Isso aqui já alagou o chão todo." Raquel não se mexeu. "Me escutou? O que uma mulher faz quando o mundo inteiro ri dela e ela carrega dentro de si algo que ninguém naquela sala pode sequer imaginar?" O piano no fundo da sala começou a tocar. Era uma melodia doce, quase distraída, como se o músico estivesse só aquecendo os dedos. Mas Raquel reconheceu aquela sequência de notas antes mesmo de perceber que estava reconhecendo. Ela parou. O balde ainda estava no corredor, o esfregão na mão. Mas ela não estava mais ali. Tinha 19 anos e estava no palco do Conservatório Villa-Lobos, com um vestido azul que Dona Vera tinha costurado por 3 semanas. "Você vai fazer bonito, minha filha." "Mãe, para com isso." "Não paro coisa nenhuma. Eu sei o que estou dizendo." A professora Helena esperava atrás do palco com uma pasta na mão e um sorriso que Raquel nunca tinha visto nela antes. "Raquel, o representante da Escola de São Paulo vai estar na plateia hoje à noite. Você sabe o que isso significa?" Raquel sabia. Sabia tão bem que as mãos tremeram a noite inteira, mas quando abriu a boca no palco, o tremor sumiu. A voz saiu limpa, cheia, como se tivesse esperado anos por aquele momento. O público ficou em silêncio por 3 segundos depois que ela terminou. Aí veio a palma. A professora Helena chorou. 2 anos depois, o telefone tocou às 11 da noite. "Raquel, preciso que você venha." A voz de Dona Vera estava diferente, fraca demais. "Mãe, o que aconteceu?" "Falaram que é o coração, que eu preciso fazer uma cirurgia." Raquel tinha a mala quase pronta para viajar daqui a 3 semanas. Bolsa garantida. Escola em São Paulo. Tudo assinado. Ela olhou para a mala por um instante. Depois desfez tudo. "Você não devia fazer isso, minha filha." "Já fiz, mãe." "Deita e descansa." Não falou mais de São Paulo. Não falou mais de ópera. Pegou o primeiro emprego que apareceu para pagar o hospital. Depois outro. Depois outro. 3 anos depois dessa história, assinou o contrato como funcionária da limpeza no Hotel Castelo. O mesmo hotel na frente do qual um dia tinha passado e pensado: "Um dia vou me apresentar num lugar assim." Assinou sem olhar o nome do lugar. A risada de Túlio cortou tudo.
alta, satisfeita, do tipo que não tem nenhuma vergonha de si mesma. Raquel piscou, o esfregão ainda na mão, o chão molhado na frente dela, a sala cheia de gente que não sabia nada sobre ela. A melodia do piano continuava no fundo, e pela primeira vez, depois de muito tempo, Raquel sentiu alguma coisa se mexer dentro dela. Ainda não era raiva. Era mais fundo do que isso. Era ela lembrando quem era antes de tudo aquilo. Raquel esperou a sala recomeçar a conversar entre si. Esperou Túlio virar as costas e pegar a taça de volta. Aí encostou o esfregão na parede e foi direto para a sala do gerente. Bateu 2 vezes na porta. Pode entrar. Roberto estava em pé atrás da mesa, gravata afrouxada, com uma pasta aberta na frente. Levantou os olhos e já dava para ver que sabia quem era ela. Raquel, certo? Sim, precisava falar sobre o que aconteceu no salão. Eu vi. Fechou a pasta. E já conversei com o senhor Túlio. Conversou como? Ele me humilhou na frente de todo mundo. Ele estava brincando. É um cliente importante, Raquel, muito importante. Uma brincadeira. Ela repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o peso delas. Olha, eu entendo que você se sentiu constrangida, mas minha função aqui é fazer com que os eventos corram bem. E esse cliente representa um contrato que paga boa parte dos salários deste andar, inclusive o seu. Raquel olhou para ele por alguns segundos. Então, o senhor não vai fazer nada. Vou pedir que ele modere o tom. Roberto reabriu a pasta. Pode voltar ao trabalho. Ela saiu da sala sem bater a porta. Não porque estivesse se controlando, mas porque não tinha mais energia nem para aquilo. As mãos tremiam quando ela pegou o esfregão de volta. Ficou parada no corredor por um momento, olhando o chão molhado. Aquele chão que limpava todo dia, que conhecia cada arranhão, cada mancha velha que não saía mais. Engoliu seco e voltou para o salão. Túlio estava no centro de um grupo de 4 pessoas, gesticulando, contando alguma coisa. Quando viu Raquel entrar com o balde, apontou para ela como quem aponta um detalhe interessante no museu. Olha só, pessoal. Ela voltou. Risadas. Eu estava contando para eles a história da diarista cantora. Deu um gole no copo. Você já pensou nisso? Ópera. Aqui, com aquele avental. Raquel começou a limpar o canto do salão, dando as costas para ele. Não responde? A voz de Túlio subiu um tom. Estou falando com a senhora. Rodrigo puxou o braço dele. Túlio, deixa isso para lá. Não, eu quero saber. Ele se aproximou. A senhora sabe pelo menos o que é ópera? Raquel parou. Não se virou. Sei sim, moço. Ah, sabe? Qual? Silêncio. Viu? Não sabe. Voltou para o grupo satisfeito. É o que eu falo. Certas pessoas nascem para certos lugares e pronto. Foi nesse momento que Dona Sônia apareceu no corredor lateral. A supervisora estava com os braços cruzados e aquela expressão que Raquel já conhecia de longe. Raquel, corredor B agora. Ela largou o esfregão e a seguiu. No corredor, Dona Sônia chegou bem perto dela, voz baixa, mas firme. Sei o que você foi fazer na sala do Roberto. Eu só fui conversar. Conversar, repetiu do mesmo jeito que Raquel tinha repetido antes. Raquel, tenho 2 funcionárias doentes e uma festa de formatura amanhã de manhã. Não preciso de confusão hoje. Aquele homem ali dentro mexe com dinheiro que você e eu juntas não vemos em 10 anos. Ele me humilhou, Dona Sônia. E você precisa desse trabalho ou não precisa? Raquel não respondeu. É o que eu pensei. Termina o salão e vai embora sem fazer escândalo. Mais 1 mês e você completa o período de estabilidade. Não jogue tudo fora por causa de um bêbado cheio de si. Dona Sônia foi embora. Raquel ficou encostada na parede do corredor B, olhando para o teto. Ela precisava do trabalho. Isso era fato. O aluguel atrasado, a parcela do tratamento da mãe, a conta de luz que tinha parcelado no cartão... Tudo real, tudo pesado. Mas tinha uma coisa que Túlio tinha dito e que não saía da cabeça dela.
Certas pessoas nascem para certos lugares. Raquel entrou no banheiro das funcionárias e fechou a porta. Ficou parada na frente do espelho. Avental azul desgastado. Cabelo preso com um elástico. Uma mancha de produto de limpeza no pulso esquerdo que ela nem tinha notado antes. Olhou para a própria imagem por um bom tempo. Talvez ele tenha razão. O pensamento chegou devagar, mas chegou completo. Não como uma dúvida, mas como cansaço. O tipo de cansaço que se acumula por anos e um dia aparece na frente do espelho sem pedir licença. Ela tinha 26 anos. Tinha parado de cantar havia 3. Não porque tivesse perdido a voz, mas porque tinha parado de acreditar que a voz ainda servia para alguma coisa além de fazer companhia para si mesma no quarto quando a saudade apertava demais. E se eu tentar e não funcionar? E se eu abrir a boca e não sair nada? E se eu perder o emprego por causa disso e não encontrar outro? As perguntas chegavam uma atrás da outra, como sempre chegavam. Ela conhecia aquele caminho de cor. Era o caminho que terminava com ela enxugando o rosto, respirando fundo e voltando para o salão como se nada tivesse acontecido. Ela fez menção de enxugar o rosto, mas aí a mão parou no meio do caminho. Lembrou da voz de Dona Vera no telefone 3 anos antes. Sua voz é um presente, minha filha. Não deixe que ninguém a enterre. Tinha dito isso num dia em que estava com soro no braço e mal conseguia ficar sentada na cama, com soro no braço, e mesmo assim falava da voz da filha. Raquel baixou a mão devagar, olhou para o espelho de novo, dessa vez diferente. Não era raiva, não era um plano, era só uma pequena decisão, quase silenciosa, que se formou ali naquele banheiro iluminado por uma luz fria. Ela não ia embora em silêncio. Ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não ia engolir mais uma vez. Abriu a porta e voltou para o corredor. E foi aí que ouviu o piano. Raquel estava indo em direção ao corredor dos fundos quando ouviu Túlio pronunciar o nome dela. Não o nome verdadeiro. Ele não sabia o nome dela. Ei, a moça da limpeza. Vem cá. Ela parou, respirou. Se virou. Túlio estava em pé no centro do salão, com a taça na mão e um grupo de uns 8 convidados ao redor, todos olhando para ela. Vem, não mordo! Raquel avançou devagar até a beirada do grupo. Chega mais, fica aqui no meio. Ela não se mexeu. Estou pedindo com educação, sorriu para o grupo. Sou educado, né, pessoal? Risadinhas. Raquel deu 2 passos para a frente, o suficiente para ser vista, mas não para ficar dentro da roda. Eu estava contando aqui para o pessoal da nossa aposta. Túlio se virou para ela como se estivesse apresentando uma atração. A senhora disse que sabia o que é ópera, então me faz um favor. Canta alguma coisa. Moço, eu estou trabalhando. Eu sei que está, e é exatamente por isso que estou pedindo. Ele deu um passo na direção dela. A senhora disse que sabia. Então mostra. Eu não disse que ia cantar. Ah, então não sabe mesmo. Virou-se para o grupo satisfeito. Eu sabia. Uma mulher de vestido vermelho cobriu a boca com a mão, mas o sorriso aparecia do mesmo jeito. Um homem mais velho, de cabelos brancos, balançou a cabeça como quem assiste a uma partida de tênis. Raquel continuou parada. Sabia que qualquer coisa que dissesse viraria combustível para ele, mas ficar calada também não estava adiantando. Com licença. Tentou sair pelo lado esquerdo do grupo. Túlio deu um passo e fechou o caminho. Espera aí. Ainda estou falando com você. Ela olhou para ele, bem nos olhos, sem raiva no rosto, mas também sem baixar a cabeça. Preciso terminar meu serviço. Você termina depois. Agora você está aqui. Foi Rodrigo que fez a coisa subir de nível. Ele chegou de um lado com outros 2 caras, claramente já informado do que estava acontecendo, e colocou um braço no ombro de Túlio com o sorriso de quem acabou de ter uma ideia genial. Túlio, faz o seguinte, repete a aposta. Aqui, agora,
para todo mundo ouvir. Túlio olhou para o grupo olhou para ele. Boa! Entregou a taça para um garçom que passava e abriu os braços, voz alta projetada como num discurso. Certo, pessoal, escutem todos. O salão foi baixando o volume gradualmente, cabeças se virando. Esta moça aqui disse que sabe o que é ópera, apontou para Raquel. Então vou fazer uma aposta. Se ela cantar agora uma ópera de verdade, eu me ajoelho neste chão e limpo tudo com a língua. O salão explodiu. Risadas, palmas irônicas, alguém assobiou. 2 rapazes ergueram as taças como num brinde. Uma mulher de meia idade filmava com o celular levantado. Raquel estava no meio de tudo isso como uma ilha. Rodrigo se inclinou na direção dela, voz baixa, mas com sorriso largo. A senhora pode cantar, moça. Estamos esperando. Mais risadas ao redor. Um garçom parou com a bandeja no corredor, olhando sem saber se podia continuar andando. Túlio voltou para perto de Raquel, dessa vez mais próximo. O perfume caro, a camisa aberta no segundo botão, a segurança de quem nunca perdeu nada em público na vida. Não tenha vergonha, é só cantar. Raquel respirou fundo, olhou para Túlio, depois para o salão, depois para ele de novo. O senhor devia ter cuidado com o que aposta. A frase saiu firme, sem tremor, sem pressa. O grupo ao redor ficou em silêncio por 2 segundos. Túlio piscou. Pela primeira vez desde que tudo tinha começado, a expressão dele travou um pouco, só um pouco. O silêncio durou exatamente o tempo que levou para Rodrigo soltar uma risada. E aí o salão o seguiu. Ela te ameaçou, Túlio. Rodrigo deu um tapinha no ombro do amigo. Túlio se recuperou rápido, rápido demais, como quem estava esperando uma desculpa para ir mais fundo. Eu ter cuidado? Com a diarista? Olhou ao redor com aquele sorriso que Raquel já estava começando a aprender a odiar. Pessoal, estou tremendo aqui. Mais risadas, mais altas dessa vez. Sabe o que eu acho? Túlio se virou de frente para ela, sem sorriso agora. Acho que a senhora está tentando parecer corajosa, porque não tem mais nada. É isso? Raquel não respondeu. Ele continuou. A senhora limpa os chãos porque não conseguiu fazer mais nada na vida. E tudo bem, né? Alguém tem que fazer isso. Olhou ao redor como quem faz um favor. Só acho que devia saber qual é o seu lugar e não ficar aqui tentando ser o que não é. A mulher de vestido vermelho baixou o celular. O homem de cabelos brancos desviou o olhar. Raquel ainda estava em pé quando Túlio chamou um funcionário pelo nome. Jefferson, vem cá. Um dos garçons mais jovens se aproximou, claramente sem querer estar naquela situação. Esta moça aqui, ela foi demitida de algum lugar antes de parar aqui? O garçom olhou para Raquel, depois para Túlio, depois para o chão. Sei não, moço. Não sabe? Túlio tirou o celular do bolso. Não importa, tenho amigos que sabem de tudo. Ficou no celular por menos de 1 minuto. Raquel viu ele digitar, esperar, ler, e o sorriso que se formou no rosto dele era diferente dos outros. Esse tinha dentes. Que interessante. Mostrou a tela para o grupo, mas num ângulo que Raquel não podia ver. Nossa diarista foi demitida por justa causa de uma clínica particular há 2 anos. Raquel sentiu o sangue sumir do rosto. Era mentira. Ela não tinha sido demitida por justa causa. Tinha pedido demissão porque a supervisora daquela clínica exigia que as funcionárias trabalhassem 5 horas sem pausa e ameaçava quem reclamava. Tinha pedido demissão porque era a coisa certa a fazer, não porque tivesse feito algo errado. Mas ali, naquele salão, com Túlio segurando o celular e o grupo olhando, a verdade não valia nada. Justa causa, repetiu devagar, saboreando, e mesmo assim conseguiu trabalho aqui. Olhou para o teto fingindo admiração. São Paulo é uma cidade generosa. Risadas. Dessa vez mais fracas, mais constrangidas, mas risadas mesmo assim. Raquel abriu a boca.
Fechou. Não havia palavras para aquilo. Não era bem raiva. Era aquele tipo de humilhação que entra pela garganta e senta no peito como uma pedra. Túlio olhou para ela uma última vez, sem raiva, sem intensidade. Pior do que isso, com indiferença. Vai lavar o chão, é o que você sabe fazer. Virou as costas. O grupo o seguiu. O salão voltou a conversar. E Raquel ficou parada no meio de tudo, sozinha como nunca tinha se sentido, com o avental e a verdade que ninguém ali tinha pedido para ouvir. Raquel foi para o vestiário nos fundos. Não correu. Andou devagar, como quem ainda precisa processar, e empurrou a porta sem fazer barulho. O vestiário estava vazio, cheiro de produtos de limpeza e aquele silêncio dos lugares que ninguém frequenta por escolha. Sentou-se no banco de madeira na frente dos armários e ficou olhando para o chão por um tempo. Pensou em pegar a bolsa, assinar a saída no ponto e ir embora. Pedir demissão por escrito no dia seguinte, de casa, sem precisar olhar na cara de ninguém. Era o caminho mais fácil, e ela tinha aprendido a fazer as pazes com os caminhos fáceis nos últimos anos, porque os difíceis tinham custado caro demais. Abriu o armário. A bolsa estava ali, pendurada no gancho de sempre. Pegou pela alça e jogou no banco ao lado. Ficou olhando para ela. Não abriu. Enfiou a mão no bolso do avental sem pensar. Era um gesto automático, o tipo de coisa que se faz quando se quer ter certeza de que não perdeu nada. Chaves, celular, elástico reserva. Mas dessa vez, os dedos tocaram em alguma coisa diferente. Um papel dobrado. Velho, levemente amassado, com aquela consistência de quem foi dobrado e desdobrado muitas vezes. Ela tirou. Era uma foto. Pequena, 10-15, impressa numa gráfica barata anos atrás. Ela com 19 anos, no palco do conservatório, com o vestido azul, o microfone na mão e os olhos fechados. O flash tinha deixado o fundo um pouco queimado, mas dava para ver o público em pé lá no fundo. Dona Vera tinha mandado imprimir aquela foto e dado a ela numa tarde qualquer, sem nenhuma ocasião especial. Guarda isso com você, tinha dito, para quando esquecer quem você é. Raquel segurou a foto na mão por um bom tempo. Para quando esquecer quem você é. Ela não tinha esquecido. Só tinha colocado debaixo do peso de outras coisas e fingido que não sabia onde estava. Dobrou a foto de novo, devagar, e guardou de volta no bolso. Ficou em silêncio mais um pouco. Depois respirou fundo, levantou do banco e pendurou a bolsa de volta no armário. Saiu do vestiário sem saber exatamente o que ia fazer. Só sabia que não ia embora. O corredor dos fundos estava mais silencioso do que o salão, mas dava para ouvir o movimento lá dentro. Vozes, talheres, o barulho abafado de muita gente num mesmo espaço. E o piano tinha recomeçado a tocar. Dessa vez, não era só um aquecimento. Era uma melodia inteira, estruturada, com um começo e uma parte central e aquela sensação de que teria um final bonito. Raquel parou no corredor e ficou ouvindo. A porta do fundo do palco estava entreaberta. Ela se aproximou devagar e olhou pela fresta. O músico estava de costas, sentado no banco do piano de cauda que o hotel tinha no palco reservado para apresentações. Tocava com a cabeça levemente inclinada, o tipo de postura de quem não está se apresentando para ninguém, toca só porque precisa. Raquel ficou parada na fresta por um tempo, sem pensar em entrar. Aí o músico errou uma nota, parou, voltou 2 compassos e repetiu. E nessa repetição tocou exatamente a sequência de abertura de Casta Diva. Raquel fechou os olhos. Aquelas notas foram as primeiras que ela tinha aprendido quando entrou no conservatório. A professora Helena usava como exercício de aquecimento. Se você acerta esse ataque, acerta qualquer coisa, dizia. Abriu os olhos. Empurrou a porta devagar. O músico se virou no banco. Era um homem de uns 30 anos, óculos finos, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. Olhou para Raquel com a expressão de quem esperava outra coisa. Oi, posso ajudar?
Raquel ficou na porta por um segundo. Você conhece Casta Diva inteira? Ele piscou. Olhou para ela, para o avental, de novo para os olhos dela. Conheço. Eu também. Entrou. Me chamo Raquel e acho que você vai me fazer muita falta agora. O músico ficou olhando para ela por alguns segundos, não com desconfiança, com aquele tipo de atenção de quem está tentando encaixar alguma coisa que não está totalmente certa. Raquel, repetiu o nome como quem testa um som. Você estudou no Conservatório Villa-Lobos? Ela piscou. Estudei. Por quê? Ele se levantou do banco do piano, foi até a bolsa que estava encostada no lado do palco e tirou um folheto plastificado e amassado, do tipo que se acumula no fundo de uma mala por anos. Era um programa de apresentação do conservatório, com uma data de mais de 6 anos atrás, e o nome dela impresso na capa, recital de final de semestre. Solista, Raquel Almeida. Ela ficou olhando para o papel sem falar por um tempo. Eu sou Gustavo. Ele estendeu a mão. Também fui aluno do conservatório, 2 anos atrás de você. Eu estava naquela apresentação. Raquel apertou a mão dele no automático, os olhos ainda na foto. A professora Helena falava de você sem parar depois que você foi embora. Gustavo falou com calma, sem exagerar. Dizia que você foi a maior perda que o conservatório teve em 10 anos. Raquel devolveu o folheto para ele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Tocando num evento desses? Pagando as contas. Ele deu de ombros sem amargura. Faço isso há 3 anos. Eventos de empresa, casamentos, festas de firmas. Olhou para o piano. Mas é o mesmo piano que eu teria em qualquer outro lugar. Raquel ficou em silêncio um momento. Ele me humilhou na frente de todo mundo lá dentro. Eu sei. Escutei daqui. E fez uma aposta. Contou tudo. O balde, o salão, a aposta. O que Túlio tinha dito sobre a justa causa. Gustavo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você ainda consegue cantar? Não sei. Quer tentar? Ela ficou parada na frente do piano. Gustavo sentou no banco e posicionou os dedos sem pressa. Não fez nenhum discurso motivacional. Não disse que ia dar certo. Só olhou para ela e perguntou, quer que eu comece do início? Raquel assentiu. As primeiras notas de Casta Diva preencheram o pequeno espaço do fundo do palco. Ela fechou os olhos. Esperou o ponto de ataque e, quando chegou, abriu a boca. A primeira nota saiu com um pequeno defeito no começo, um tremor que ela reconheceu como medo, não como perda. Deixou passar. Continuou. A segunda frase saiu mais limpa. A terceira, mais limpa ainda. Gustavo parou de tocar. Ela abriu os olhos. Ele olhava para ela com uma expressão que ela não sabia bem como chamar. Não era surpresa. Era mais parecida com uma confirmação. Sua voz não foi para lugar nenhum. Raquel sentiu alguma coisa se desmanchar no peito. Não chorou, mas chegou perto. 3 anos sem cantar e você acertou a nota no segundo trecho. Gustavo se virou no banco de frente para ela. Raquel, você precisa fazer isso. Essa aposta, aquele homem, esse salão. Você precisa fazer. Gustavo, se eu entrar lá e travar, você não vai travar. Você não sabe. É verdade, não sei. Ele assentiu. Mas sei que se você não entrar, vai embora sabendo que podia ter entrado e não entrou. E isso é pior do que qualquer coisa que possa acontecer lá dentro. Ela ficou olhando para o piano por um momento. Depois olhou para ele. Tem mais uma coisa. Gustavo falou com cuidado. O homem sentado na mesa 7, de paletó cinza, cabelo curto. Você viu? Não reparei. Ele se chama Renato Mendes. É o diretor artístico do Teatro Municipal. Gustavo falou baixo, como quem sabe o peso do que está dizendo. Toquei num evento para ele no ano passado. Ele está montando uma nova temporada e está procurando um soprano há 4 meses.
Sei disso porque a assistente dele me ligou perguntando se eu conhecia alguém. Raquel ficou imóvel. Ele está aqui hoje por acaso? Ele está aqui porque é sócio de um dos convidados. Gustavo deu de ombros. Mas ele está aqui. O silêncio durou 3 segundos. Esta noite é maior do que você imagina. Gustavo se levantou do banco. Deixa eu tocar para você, deixa eu fazer isso. Ensaiavam 2 vezes. Só o ataque e o primeiro movimento. Gustavo disse que o resto ela levaria sozinha, porque uma voz como a dela não precisa de apoio, só precisa de impulso. Combinaram que ela entraria pelo corredor central do salão, sem se trocar, sem tirar o avental. Gustavo tinha uma razão clara para isso. Se você entrar de vestido, parece uma apresentação. Se entrar de avental, parece verdade. Raquel pensou por um segundo. Certo. De avental. Estavam ajustando o volume do microfone ligado ao piano quando a porta do fundo do palco se abriu. Era Roberto. O gerente olhou para Raquel, para o piano, para Gustavo e fez 2 mais 2 numa fração de segundo. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu de imediato. Raquel, a voz dele ficou baixa e firme. Você não está pensando em fazer o que eu estou imaginando. Eu só estava conversando. Você está na área de serviço fora do seu horário de trabalho. Se você entrar naquele salão, por qualquer motivo que não seja a limpeza, vou ter que rescindir seu contrato hoje à noite. Ele olhou para ela sem piscar. Estou sendo claro? Gustavo ia abrir a boca. Raquel colocou a mão no braço dele. Devagar. Claro, disse para Roberto. O gerente ficou parado por mais um segundo, como se não estivesse convencido. Depois saiu. A porta se fechou. Raquel se virou para Gustavo. Você pode entrar antes de mim? Ele entendeu na hora. Posso dizer para a assistente que vou tocar uma música extra. Eles sempre deixam, porque o piano parado incomoda mais do que o piano tocando. Quanto tempo você precisa? 2 minutos. Eu vou pelo corredor lateral. Ele não pode me ver saindo do fundo do palco. Ajeitou o avental, puxou o elástico do cabelo, prendeu de novo mais apertado. Quando você começar a tocar, eu entro. Gustavo assentiu. Raquel. Ela já estava andando em direção à porta. Se você travar, olha para mim, só para mim. O resto do salão desaparece. Ela não respondeu, mas ouviu. Abriu a porta lateral e entrou no corredor que dava a volta atrás do hotel, longe das câmeras, longe de Roberto, longe de tudo. Lá na frente, o salão brilhava pela fresta da porta. Lá dentro estava Túlio, estava Rodrigo, estava o salão inteiro que tinha rido, e estava Renato Mendes, sem saber que a noite dele também estava prestes a mudar. Raquel encostou a mão na porta. Era agora ou nunca. Gustavo saiu do fundo do palco com a partitura debaixo do braço e aquela postura do músico que está prestes a tocar uma música a mais, porque é o que os músicos fazem. Natural, sem pressa, sem dar a impressão de que está fazendo alguma coisa. Raquel ficou no corredor lateral, contando o tempo na cabeça. 1 minuto. Respirou fundo e repassou tudo mentalmente. O ataque de casta diva, a postura. Os ombros para baixo, não erguidos pelo nervosismo. O queixo no ângulo certo para projetar sem forçar. A professora Helena dizia que metade do canto lírico é corpo, não boca. Ajeitou o avental pela 2ª vez. O avental estava levemente torto. Endireitou. Ficou olhando para as próprias mãos. Não tremiam. Isso a surpreendeu. 2 minutos. Do outro lado da porta, o salão estava num momento de platô. Aquele espaço entre uma rodada de bebidas e a conversa seguinte, quando o volume baixa um pouco e as pessoas ficam mais receptivas ao que aparece. Gustavo entrou pelo palco lateral sem se anunciar. Sentou no banco do piano com a mesma naturalidade de antes. A assistente de eventos que estava ali perto fez um sinal de que estava tudo bem, como Gustavo tinha previsto. Posicionou os dedos. Respirou. E começou. Raquel ouviu as primeiras notas do corredor e sentiu o corpo inteiro responder antes da cabeça.
Era o ataque. Era o momento. Empurrou a porta lateral com o ombro e entrou no salão. Andou pelo corredor central devagar. Não correu. Não vacilou. Olhou para a frente. As primeiras pessoas que a viram não entenderam de imediato o que estava acontecendo. Uma mulher virou a cabeça curiosa. Um homem parou o copo no meio do caminho até a boca. Túlio estava de costas para ela, num grupo de conversa perto da janela. Foi Rodrigo quem viu primeiro. Tocou no braço de Túlio e apontou. Túlio se virou devagar. Quando reconheceu Raquel andando pelo salão, em direção ao centro, o sorriso que se formou no rosto dele era de quem acabou de ganhar um presente. Olha só, falou alto. A diarista voltou. Algumas cabeças se viraram. Pessoal, escutem todo mundo. Elevou a voz ainda mais, projetando para o salão. Nossa cantora de ópera resolveu aparecer. Risadas. O volume do salão caiu pela metade enquanto as pessoas entendiam o que estava acontecendo. Raquel parou no centro do salão. O piano continuava tocando. Túlio andou na direção dela com aquela segurança de sempre, os braços meio abertos, sorriso largo. Que surpresa! Olhou para ela dos pés à cabeça, o avental, o cabelo preso, os pés bem firmes no chão. A senhora veio cantar ou veio pedir desculpas? Raquel não respondeu. Pessoal, virou-se para o salão como um apresentador. Lembram da aposta? Ela, pelo visto, quer tentar. Mais risadas. Alguém levantou o celular. Foi aí que Rodrigo chegou de um lado com uma expressão diferente das outras vezes. Menos brincalhona, mais irritada. Túlio, tira ela daqui. Falou baixo, mas Raquel ouviu. Isso já está chato. Manda embora. Relaxa. Túlio afastou o amigo com a mão. Deixa ela cantar. Vai ser rápido. Não estou gostando disso. Rodrigo. A voz de Túlio ficou firme por um segundo. Eu falei, deixa. Rodrigo recuou, mas o sorriso dele tinha sumido. Túlio se virou de novo para Raquel, dessa vez mais perto, voz baixa, só para ela. Última chance de ir embora sem vergonha. Porque se você abrir a boca e não sair nada, te garanto que você não trabalha em hotel nenhum nesta cidade. Raquel olhou nos olhos dele. Depois desviou o olhar. Não para baixo, para o piano, para Gustavo. Ele estava de costas, os ombros levemente erguidos, à espera. Como combinado. Quando sentiu o olhar dela, inclinou a cabeça 1 milímetro. Pode entrar. Raquel se virou para o salão. Respirou com os ombros para baixo, como a professora Helena tinha ensinado. Queixo no ângulo certo. Pés no chão, firmes. E numa mesa perto do fundo, quase encostada na parede, viu pela primeira vez o homem de paletó cinza. Renato Mendes tinha o copo parado no meio do ar, os olhos fixos nela, com aquela atenção específica de quem reconhece alguma coisa antes de saber o quê. O piano chegou à nota de ataque. Túlio ainda estava ao lado dela, esperando o fracasso. O salão inteiro esperava alguma coisa. E Raquel abriu a boca. Túlio nem esperou os primeiros segundos. Quando viu Raquel parada no centro do salão, de avental, com o piano ao fundo, interpretou a cena como a situação perfeita para transformar a noite na maior diversão que aquele jantar já tinha visto. Foi para o centro também. Andou devagar, com aquela passada larga de quem ocupa o espaço por direito, e parou a uns 3 metros dela, de frente para o salão, como se fosse o apresentador do espetáculo. Pessoal, quero a atenção de todos. A voz saiu alta, segura, preenchendo o ambiente. Vocês vão assistir a alguma coisa histórica. Risadas esparsas pelo salão. Nossa funcionária do hotel, que passou a noite toda limpando o chão com grande dedicação, resolveu aceitar o desafio. Abriu os braços. E eu sou homem de palavra. Se ela cantar, eu me ajoelho aqui neste chão e limpo tudo com a língua. Palmas irônicas. Alguém assobiou. Rodrigo, de longe, fez um sorriso forçado que não chegou aos olhos. Túlio continuou.
Agora, para deixar claro para a história, fixou Raquel com condescendência calculada. Ópera de verdade, não música pop, não canção de novela, não parabéns para você. Ópera, lírica, italiana. Com aquela voz de ópera mesmo, hein? Imitou uma cantora com gestos exagerados, a boca em U forçada, os braços abertos. O salão caiu na risada. Se não for assim, não vale, apontou o dedo na direção dela. Combinado? Raquel não respondeu. Estou esperando a confirmação. Silêncio da parte dela. Tudo bem, considero que sim. Virou-se para o salão satisfeito. Alguém quer fazer fila para uma foto comigo depois que eu lamber o chão? Porque não vai acontecer. Mais risadas. Uma mulher na mesa do fundo tirou uma foto do próprio copo para ter alguma coisa para fazer com as mãos. Túlio foi até a cadeira mais próxima, arrastou para perto e sentou de pernas abertas, os braços cruzados no peito, a postura de quem assiste a algo de que já sabe o final. Pode começar. Fez um gesto com a mão, preguiçoso. Estamos esperando. As primeiras notas de Casta Diva já estavam no ar. Gustavo tocava com precisão e sem pressa, como se o salão inteiro fosse só mais uma sala de ensaio. A melodia subiu devagar, ocupou o espaço, entrou pelos cantos. Raquel fechou os olhos por um segundo. Só um. Depois os abriu. E cantou. A primeira nota saiu limpa, cheia, com uma projeção que não precisava de nenhum microfone. Preencheu o salão do chão ao teto antes que qualquer pessoa tivesse tempo de reagir. O primeiro efeito foi o silêncio. Não o silêncio de quem é educado, o silêncio de quem foi pego de surpresa no meio de uma risada e não conseguiu mais terminá-la. Uma mulher parou o garfo no meio do ar. Um homem de meia idade se virou devagar na cadeira como se tivesse medo de fazer barulho. Túlio piscou. O sorriso ainda estava no rosto dele, mas estava congelado. Ainda não tinha se atualizado. O corpo dele ainda estava na posição de quem assiste a uma piada, mas os olhos já tinham entendido que a piada tinha mudado de direção. A segunda frase de Raquel subiu um tom. A acústica do salão, que naquela noite tinha servido só para amplificar risadas, agora levava aquela voz de uma ponta a outra sem perder nada. Túlio descruzou os braços. Não percebeu que tinha feito isso. Ela está... Rodrigo começou a falar baixo para ninguém. Não terminou a frase. A terceira frase chegou ao ponto mais alto do primeiro movimento e Raquel a sustentou. Não forçou, não exibiu. Sustentou apenas com aquela naturalidade de quem faz isso há anos, de quem não precisa gritar para ser ouvida. Túlio se levantou da cadeira, devagar, sem perceber que estava se levantando. Espera aí, disse, baixo, para si mesmo. Dois convidados na mesa ao lado olharam para ele. Ele não olhou de volta. Tentou reorganizar o rosto, tentou retomar aquele sorriso de antes, aquela segurança do começo da noite, mas alguma coisa tinha escapado dele, e ele sabia disso, e todos ao redor estavam começando a entender que ele sabia. Isso é... Começou. Parou. Virou-se para Rodrigo com uma expressão que Rodrigo nunca tinha visto no rosto do amigo. Era desconforto. Era a cara de quem acabou de apostar tudo num cavalo e acabou de ver o outro tomar vantagem na última curva. Raquel estava no segundo movimento agora. A voz mais aberta, mais segura, como se o salão tivesse ficado pequeno demais para ela. Renato Mendes tinha largado o copo na mesa sem fazer barulho e estava em pé, imóvel, os olhos fixos nela, com aquela atenção que aparece só quando alguém está catalogando mentalmente o que está ouvindo. Tirou o celular do bolso, não para filmar, para abrir o contato da assistente dele e digitar 3 palavras. Você precisa me ligar. Raquel estava no terceiro movimento quando a primeira pessoa chorou. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, sentada sozinha numa mesa perto da janela. Não estava tentando chorar. Tinha o queixo levemente levantado, os olhos abertos, e de repente tinha uma lágrima descendo pelo lado direito do rosto,
e ainda não tinha percebido. Quando percebeu, não enxugou, ficou em silêncio. Numa mesa mais perto do centro, 2 homens de paletó que antes estavam torcendo pela aposta de Túlio, agora estavam de lado, os ombros quase se encostando, olhando para Raquel sem piscar. Nenhum dos dois tinha o copo na mão. O garçom que tinha ficado parado no corredor no começo da noite, aquele que tinha desviado o olhar quando Túlio humilhou Raquel, estava encostado na parede com a bandeja abaixada, os olhos marejados e a expressão de quem sente vergonha por algo que não fez. O murmúrio tinha desaparecido completamente. Não havia mais talheres, não havia mais gelo tilintando nos copos. Não havia mais sussurro de conversas paralelas, havia a voz de Raquel e mais nada. Túlio estava em pé, perto da cadeira que tinha arrastado antes, com os braços caídos ao longo do corpo. Rodrigo tinha se afastado um passo dele, como se ficar perto fosse perigoso agora. O amigo que tinha sugerido a aposta estava olhando para o chão. Renato Mendes não tinha se movido desde que se levantou. Tinha o celular na mão, o polegar parado na tela, distraído. Conhecia Casta Diva de cor. Tinha ouvido centenas de sopranos cantarem essa peça em audições, em temporadas, em apresentações por todo o país. Sabia reconhecer quando era técnica e quando era verdade. Aquilo era verdade. Raquel chegou à nota mais alta do terceiro movimento e a sustentou por 4 segundos inteiros, sem oscilar, sem endurecer, sustentando apenas como se aquela nota fosse o lugar mais natural do mundo para se estar. A mulher de cabelo curto, perto da janela, finalmente enxugou o rosto. O salão ficou parado por 2 segundos depois que a última nota se dissolveu. Aí veio a palma. Não foi aquela palma educada, de fim de apresentação de empresa. Foi o tipo que começa num ponto e contamina o ambiente antes que qualquer pessoa decida conscientemente participar. A mulher de cabelo curto bateu palmas primeiro. Depois, o homem de paletó azul na mesa do fundo. Depois todos. Alguém gritou "isso" sem planejar. 3 pessoas se levantaram. Depois 6. Túlio olhava para o salão que aplaudia e parecia um homem que tenta ler um texto numa língua que achava que sabia, mas não sabia. Rodrigo colocou a mão no braço de Túlio. Túlio não reagiu. Renato Mendes atravessou o salão. Não correu. Andou com determinação, desviando das mesas, sem tirar os olhos de Raquel. Quando chegou perto dela, parou a uns 2 metros e esperou a palma baixar um pouco. "Meu nome é Renato Mendes." Falou direto, sem preâmbulos. "Sou o diretor artístico do Teatro Municipal." Raquel ficou olhando para ele. "Estou procurando um soprano para uma temporada que começa em outubro." Não sorriu, não gesticulou, falou como quem assina um documento. "Se você tiver interesse, quero conversar com você esta semana." O salão ouviu. Todos ouviram. A mulher de vestido vermelho, que antes tinha sorrido para Túlio, abriu a boca. O homem de cabelos brancos se levantou devagar da cadeira, olhando para a cena como quem não quer perder um detalhe. Raquel levou 1 segundo para responder. "Tenho interesse." Renato tirou um cartão de visita do bolso do paletó e estendeu para ela. Ela pegou com as 2 mãos. O avental ainda estava vestido. Aí veio a voz de Túlio. Tarde, forçada, com aquela segurança que não estava mais no corpo, mas ele ainda tentava fabricar na voz. "Bela apresentação." Deu 2 passos para a frente. "Mas uma apresentação não muda nada. A senhora foi demitida por justa causa do último emprego. Tenho a informação." O salão ficou em silêncio. Renato se virou para Túlio devagar, com a calma de quem tem tempo a perder. "Que informação?" "Do emprego anterior dela. Justa causa." Túlio falava para o público tanto quanto para Renato. "Sei do que estou falando." Raquel respirou fundo. "Eu pedi demissão." A voz saiu firme. A supervisora exigia 5 horas sem pausa e ameaçava quem reclamava. "Eu pedi demissão por escrito. Tenho o documento." "Claro que tem." Túlio revirou os olhos. "Qualquer um pode dizer que tem um documento."
Tenho o protocolo de pedido de demissão registrado no Sindicato dos Trabalhadores. Ela olhou para ele sem piscar, com data, assinatura e número de registro. Quer que eu mostre agora ou prefere que eu mande para o seu escritório? Silêncio. Túlio abriu a boca, fechou. Rodrigo deu um passo para trás. Túlio começou, parou, tentou de novo. Isso não muda o fato de que você é uma diarista que cantou Casta Diva inteira durante o seu jantar, enquanto você ficou sentado esperando ela falhar. A mulher de cabelo curto falou do ponto onde estava. Voz tranquila, sem raiva. Só com o peso de quem está cansada de ficar calada. O salão ficou estático. Túlio se virou para ela. Ela não desviou o olhar. Rodrigo tocou no braço do amigo. Túlio, chega. Mas Túlio não conseguia ir embora. Era como se os pés tivessem grudado no chão do salão que ele tinha mandado Raquel limpar. Alguém no fundo falou baixo, na mesa ao lado, pensando que não ia ser ouvido. Vai pegar o pano, Eduardo. Não era Eduardo. Era Túlio. Mas o salão entendeu. Uma risada, depois outra. Não as risadas de antes. Eram risadas diferentes, mais contidas, daquelas que aparecem quando a piada virou e o alvo mudou. Túlio sentiu exatamente o momento em que o salão deixou de ser dele. Não caiu no chão, não fez uma confissão em discurso, não houve nenhuma cena de arrependimento dramático. Ele só ficou ali, em pé, no centro de um silêncio que antes era seu e agora não era mais, e encolheu sem se mexer, que é o jeito mais devastador de cair. Rodrigo foi embora primeiro, saiu pelo corredor lateral sem dizer nada. Depois, os outros dois amigos. Depois, a mulher de vestido vermelho, que passou ao lado de Raquel e tocou de leve no braço dela, sem parar. Túlio ficou sozinho por uns 10 segundos no centro do salão. Depois andou até a mesa onde estava antes, pegou o paletó que estava pendurado na cadeira e foi embora sem olhar para trás. Ninguém chamou por ele, ninguém o segurou. Gustavo parou de tocar quando viu Túlio sair. Ficou em silêncio no banco por um momento. Depois, fechou a partitura com cuidado. Raquel estava em pé no centro do salão, com o cartão de Renato na mão e o avental vestido, cercada por palmas que ainda não tinham acabado. Respirou. Só isso. Respirou. Raquel ficou no salão até as palmas acabarem. Não fugiu, não foi para um canto, não baixou a cabeça. Ficou em pé no centro, recebendo tudo com o mesmo silêncio de quem sabe o valor do que está acontecendo, mas não precisa gritar para confirmar. Renato se despediu com um aperto de mão firme e disse que a assistente entraria em contato na segunda-feira. Ela agradeceu sem exagerar. Gustavo desceu do palco e chegou perto dela com o velho folheto na mão. O programa do recital com o nome dela na capa. Entregou sem dizer nada. Ela olhou para ele. Obrigada. Foi você. Ele deu de ombros. Eu só toquei. Ela dobrou o folheto com cuidado e guardou no bolso do avental ao lado da foto. Roberto apareceu pelo corredor lateral com aquela expressão do gerente que acabou de perceber que tomou a decisão errada e não sabe bem o que fazer. Abriu a boca. Raquel não esperou. Foi até ele, tirou o avental, dobrou com cuidado e colocou nas mãos dele sem raiva e sem cerimônia. Ele ficou segurando o avental sem dizer nada. Raquel pegou a bolsa com Gustavo, que tinha ido buscá-la no vestiário sem que ela pedisse, e saiu pelo corredor principal, pela porta da frente. Na segunda-feira de manhã, Raquel estava sentada na pequena cozinha do apartamento quando o telefone tocou. Número de São Paulo, que não estava na agenda dela. Era a assistente de Renato Mendes. A conversa durou 11 minutos. Quando terminou, Raquel ficou olhando para o celular na mesa por um tempo. Depois, foi para o quarto de Dona Vera. A mãe estava sentada na cama, com a televisão ligada num volume baixo. Mãe! Dona Vera baixou o controle remoto. Liga para o conservatório, quero falar com a professora Helena. Dona Vera ficou parada por 2 segundos. Os olhos marejaram antes de qualquer palavra. Minha filha, não chora não.
Raquel sentou na beira da cama. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu sei. Dona Vera segurou a mão dela, apertou forte. É por isso que estou chorando. 3 dias depois, uma foto circulou num grupo de WhatsApp de empresários de São Paulo. Era a foto que alguém tinha tirado no jantar, de Túlio, de braços abertos no salão, fazendo pose de apresentador. Na legenda, alguém tinha escrito: o homem que apostou contra o soprano e perdeu o jantar inteiro. 2 patrocinadores de um evento que Túlio organizaria em maio mandaram e-mails cancelando a participação. Rodrigo não atendeu as ligações dele por 1 semana. Raquel não soube de nada disso naquele momento. Ela estava numa sala de ensaio no centro de São Paulo com a professora Helena, que tinha chegado 15 minutos antes do horário combinado e ficado esperando na porta com uma pasta na mão e os olhos vermelhos que ela fingia que não estavam. Você sumiu por 3 anos, a professora falou antes de qualquer cumprimento. Eu sei, não faça isso de novo. Não vou fazer. Entraram, a professora abriu a pasta e Raquel cantou pela primeira vez num estúdio de verdade em 3 anos, com acústica e espelho e tudo o que tinha deixado para trás. A voz estava lá, intacta. 2 meses depois, Raquel entrou pela porta da frente do Hotel Castelo. Não era uma visita, tinha sido convidada para um coquetel de lançamento da temporada do Teatro Municipal que Renato estava usando aquele espaço para apresentar o elenco à imprensa e aos parceiros. Um segurança novo, que tinha começado na semana anterior, parou ela na entrada. A entrada para convidados é por aqui, mas o pessoal da limpeza usa a entrada lateral. Raquel olhou para ele, sem raiva, sem ironia. Abriu a bolsa, tirou o convite impresso com o logo do Teatro Municipal e o nome dela em negrito e colocou na mão dele. O segurança leu de novo. Desculpa, dona, não tem problema. Ela pegou o convite de volta. O primeiro dia é difícil para todo mundo. E entrou pela porta da frente. Esta história me emociona toda vez que penso nela. Não pelo reviravolta, não pela palma, não pelo cartão que Renato colocou na mão dela. Me emociona pelo que veio antes de tudo isso, por tudo o que Raquel engoliu, por tudo o que carregou em silêncio, sem pedir desconto a ninguém, sem transformar a dor em discurso. Eu vi uma mulher que podia ir embora e escolheu ficar, que podia ficar calada e escolheu cantar. E isso me faz acreditar que existe em cada um de nós alguma coisa que nenhuma humilhação consegue alcançar, por mais fundo que tente ir. A voz de Raquel ficou escondida por 3 anos, mas não morreu. Às vezes, o que parece enterrado só está esperando a hora certa para voltar à tona. Se esta história te emocionou, se você sentiu aquele nó na garganta em algum momento, deixa um like agora. Assim, a gente entende que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias como esta para você. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, leio todos os comentários e respondo com carinho para quem tira um tempo para escrever. Quero saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. E se você acredita no poder de histórias como esta, se inscreve no canal para não perder as próximas. Estamos só no começo, e cada novo inscrito é o que me dá a energia e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para assistir depois. Te espero no próximo vídeo.